Oi, oi, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo da nossa série de resenhas. Eu tô muito feliz, tô empolgada, mais feliz ainda por iniciar a série com esse clássico do Lewis, que é Crônicas de Nárnia. Eu, como leitora, eu sou o tipo de leitora crítica, eu sou muito observadora. Eu gosto de analisar tudo, desde a estrutura do texto, a forma como o autor faz a narração, como são os diálogos, as características do gênero na obra. Acho que isso é coisa de quem faz faculdade de letras, né? Eu gosto de procurar os elementos do gênero literário em tudo que eu leio. Enfim, as técnicas de escrita eu gosto de olhar, de observar. E até, claro, a história em si, né? Por isso que às vezes eu demoro um pouquinho mais para terminar um livro. Mas vamos lá. O primeiro livro da série é O Sobrinho do Mago. O gênero da série é fantasia e aventura, mas eu vou ressaltar também o fato de serem crônicas, porque você olhando assim para o livro físico, ele é grande, mas são 7 livros aqui dentro. E ele tem cerca de 700 páginas, 700 e pouquinho. Então, foram livros curtíssimos, uma leitura rápida, as histórias são objetivas, sabe? Sem enrolação. É ação e aventura o tempo todo. O autor não perde tempo com ociosidades. Quando os personagens estão nesses momentos, ele só informa, ó, ficaram um tempão lá sem fazer nada de relevante. E aí ele retoma a ação ao que realmente importa. Os capítulos são curtos, 3 a 4 páginas cada um, enfim. Embora as crônicas elas sejam mais relacionadas ou mais utilizadas no meio jornalístico para questão de informar notícias, enfim, essas características de uma narração curta, da escrita em prosa, são bem presentes aqui, por isso que eu quis trazer como um dos gêneros também, que o Google não traz, né, mas é o nome principal da série, as Crônicas de Nárnia. E o Lewis, o que eu vou falar dele? Eu vou usar só a minha palavra preferida aqui, porque eu já quero entrar no primeiro livro. Eu acho o Lewis incrível, ele é um autor excepcional, para mim é um dos meus escritores favoritos. Bora para a resenha então do Sobrinho do Mago. O livro começa com crianças. Guardem isso com um ar de que tem algo por trás, sabe? Mas que você só vai entender mesmo lá no final do quarto livro. E mesmo de uma forma tão breve, o Lewis consegue trazer todo o contexto de como tudo começou. Porque se você só assistiu os filmes, que já começa lá com o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupas, então tudo em Narnia já existe, o guarda-roupa já existe. Mas nesse primeiro livro a gente entende como que aquele guarda-roupa foi para lá, por que que ele é mágico, por que que os reis e rainhas de Nárnia são do nosso mundo. Enfim, esse primeiro livro traz simplesmente a criação. E eu acho ele muito parecido com o que a Bíblia conta sobre a criação do nosso mundo aqui. Claro que com essa pitada de fantasia. Mas ali você já consegue perceber também várias situações que nós vivemos, a nossa vida. Então, tem a inocência de criança, o que para mim remete com como Deus nos considera, como Ele nos trata quando iniciamos a nossa caminhada com Ele. Ele sabe da nossa inocência e o objetivo dele, os próximos passos depois do nosso primeiro encontro com Ele, é nos dar maturidade espiritual para entendermos as coisas a respeito dele. E é assim que Aslan trata as crianças desde o do primeiro livro. Ele respeita essa inocência delas, mas ao mesmo tempo ele ensina, ele dá direção, ele mostra o caminho e elas passam por muitas dificuldades, muitas situações difíceis, mas elas sabem que tem um propósito em tudo, elas confiam em Aslan, no que ele promete, e isso dá força e motivação para elas permanecerem. O Diggory e a Polly, que são as crianças desse primeiro livro, nos ensinam muito também sobre o valor de uma amizade verdadeira e sincera, sabe? O Diggory, ele demonstra princípios que ele aprendeu em casa sobre ser um homem honrado. E ele faz de tudo para salvar a Polly quando ela está em perigo, para manter ela segura até o fim. Ele também demonstra a fé e a esperança que ele tem em Aslan. Quando ele vence uma grande tentação para conseguir a cura da mãe dele, que está muito doente, tipo, nas últimas, é bem nítido essa característica, essa fé e essa esperança que ele tem em Aslan. E eu vejo que o Lewis traz, do começo ao fim,
desse primeiro livro, nos outros, enfim, como é possível a gente escolher entre o bem e o mal. Como existem pessoas que têm a oportunidade de mudar, mas não mudam porque estão mais preocupadas com o poder, com as riquezas, por exemplo, e que esse tipo de pessoa sempre vai existir. E da mesma forma ele mostra que existem pessoas que sim, que mudam, que se arrependem de ter escolhido o mal e decidem pelo bem, que mesmo que demorem, aproveitam em algum momento alguma oportunidade e mudam. Aqui nesse primeiro livro eu vejo isso muito forte no tio do Dígoro, que lá no finalzinho do livro a gente vai perceber que ele mudou. Agora, o que me deixa mais emocionada e admirada é a forma como o Lewis descreve os encontros das crianças com Aslan, porque ele traz detalhes de uma maneira tão linda, relatando exatamente o que elas sentem quando elas olham para ele, quando tem aquele olho no olho, ou simplesmente quando o leão está por perto. Eu me peguei várias vezes enquanto lia essas cenas, imaginando e pensando como eu me sinto quando eu penso em Jesus, sabe? E observando o comportamento de Aslan e como ele olha para cada personagem, eu entendo que Lewis quis trazer o olhar que Deus tem sobre nós, como ele vê o nosso coração, como ele entende as nossas inseguranças e incertezas, mas também como ele nos molda, como ele nos ensina, como ele nos ajuda a desenvolver a nossa capacidade de esperar nele, sabe? De esperar o tempo dele para que as coisas se resolvam e para que a gente vença as nossas dificuldades. No desenrolar da história toda, eu concluo que esse primeiro livro é o Gênesis da série, é o princípio de tudo. E eu acho que era para entender só isso mesmo. É no decorrer dos próximos livros que a gente passa a enxergar o propósito dessa história, o propósito de Aslan com as crianças e tudo mais. É isso sobre o Sobrinho do Mago. Eu aguardo vocês no próximo vídeo com a resenha sobre o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupas. Até lá!